Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre operações com frações, mais precisamente adição e subtração de frações. Então, nós temos alguns casos específicos na adição e subtração de frações. Quando os denominadores são iguais, que são os casos dessas nossas primeiras atividades aqui, letra A, B, C, e quando os denominadores são diferentes. Quando chegarmos lá, vamos verificar cada um deles como que se comporta também. Então, quando nós temos a adição de frações com denominadores iguais, é muito simples. Eu vou simplesmente repetir o denominador que aparece nas duas, nesse caso 2, e vou somar os numeradores, que nesse caso é uma adição. 1 mais 3 que vai dar 4. Então nós temos como resposta a fração 4/2, que nós sabemos também que em conteúdos anteriores nós aprendemos equivalência e simplificação de frações. Nesse caso, 4/2 não é uma fração irredutível, ou seja, eu ainda consigo simplificar ela. A gente lembra também que fração é a mesma coisa que divisão, então nós temos 4 dividido por 2, que simplesmente vai dar 2. Professor, eu preciso simplificar as frações? Sim, é interessante que a gente sempre saiba simplificar ao final, porque geralmente as atividades, exercícios ou vestibulares, coisa parecida, a resposta como alternativa vai estar sempre simplificada e nunca na forma que não seja irredutível. Letra B. Nós temos também uma fração, duas frações somando com denominadores iguais. Eu vou simplesmente repetir os denominadores e somar os numeradores. 4 mais 5 que vai dar 9. Mesmo caso nós temos aqui, 9 dividido por 3 que vai dar simplesmente 3. E aí está o finalzinho dela. Letra C, nós temos também denominadores iguais, então procedimento simples, repete o denominador e soma nesse caso, que é uma adição, né? Soma os numeradores, 7/6. Aqui nós vamos perceber que o 7 e o 6 não é possível dividi-los por um mesmo número. Nesse caso, essa fração já está na sua forma irredutível. Não tenho o que fazer aqui, acabou. Agora na letra D, que nós temos o caso específico de frações com denominadores diferentes. Aí nós temos a nossa apostila também, quem não assistiu pode ver outros vídeos, ou quem não tem, verifica apostilas na internet. O que eu tenho que fazer aqui? Eu posso calcular o mínimo múltiplo comum desses denominadores aqui. Para quê? Para que essas duas frações se transformem em duas outras frações equivalentes que tenham o mesmo denominador para que eu possa fazer a operação de adição. Nós vamos ver o seguinte, para calcular o MMC, eu preciso usar somente números primos. Nós sabemos que 2 e 3 são números primos. Então se eu for dividir e fazer a fatoração, o 2 e o 3 vão aparecer uma única vez. Dica, quando os denominadores forem números primos, para achar o MMC, basta multiplicar os dois. 2 vezes 3 vai ser 6. O que vai acontecer aqui então? As duas frações que nós tínhamos aqui, todas as duas eu vou transformar em outras duas com o denominador 6. Só que vamos lembrar o seguinte, eu não posso simplesmente mudar só o denominador, tá? Porque a fração ela representa apenas um número. Então, se eu mudei o denominador, eu tenho que mudar também o numerador. De que forma? O 2, para virar 6, ele foi multiplicado por quanto? Ele foi multiplicado por 3, certo? Porque 2 vezes 3 é 6. Então, eu tenho que fazer o mesmo com o numerador. 1 vezes 3 que vai dar 3. Isso significa o quê? Que a fração 3/6 é equivalente à fração 1/2. O que é isso? Elas possuem o mesmo resultado, só que estão escritas de forma diferente. Na segunda fração 2/3, eu também transformei ela em denominador 6. E o 3 mudou para 6. Por quanto que eu multiplico 3 para virar 6? Por 2, porque 3 vezes 2 é 6. Então eu tenho que fazer o mesmo com o numerador dessa mesma fração. 2 vezes 2 que vai dar 4. Ou seja, nós temos duas frações agora equivalentes com o mesmo denominador. E quando os denominadores são iguais, simplesmente repete o denominador e opera com os numeradores. 3 mais 4 que é 7. Fração irredutível, não dá para simplificar, e encerrou aqui. Letra E é o mesmo caso da D, denominadores são diferentes. Denominadores diferentes eu tenho que fazer MMC, ou mínimo múltiplo comum. Então quem não lembra, mais uma vez, retorne em outros vídeos e relembra como calcular o MMC.
O mínimo múltiplo comum de 2 e o 4 é o próprio 4. Então, eu vou escrever aqui 4 para as duas frações, para a primeira e para a segunda. Observem que a primeira fração, o denominador de 2 passou para 4. E ele foi multiplicado por quanto? 2 vezes 2, que dá 4. Então, eu vou pegar o numerador, multiplicar também por 2. 1 vezes 2, que vai dar 2. Então, eu fiz uma fração equivalente agora com o denominador 4. Percebam que essa segunda fração aqui já estava com o denominador 4 e continuou com o denominador 4. Ou seja, o numerador não muda, ela permanece a mesma. Mas agora nós temos duas frações com denominadores iguais. Então o que eu faço para somar as duas? Repete o denominador e soma os numeradores. 2 mais 1, 3. Essa fração também é irredutível, não consigo simplificar, encerrou por aí. Letra F, outro caso, de denominadores diferentes. Então tem que também calcular o MMC desses dois aqui. Mínimo múltiplo comum de 3 e de 4 vai ser 12. Então eu vou copiar as duas frações e no lugar dos denominadores que estavam, eu vou usar o 12. Certo? Agora eu vou observar o seguinte, ó. Primeira fração de 3 passou para 12. Por quanto que eu multiplico 3 para ficar 12? Por 4. 3 vezes 4 é 12. Então eu multiplico o numerador também por 4. 1 vezes 4, que é 4. Segunda fração. 4 vezes quanto que dá 12? 4 vezes 3. Então o numerador eu multiplico também por 3. 1 vezes 3, que vai dar 3. Agora sim, denominadores iguais, eu vou simplesmente repetir e vou fazer a operação com os numeradores. 4 mais 3, que vai dar 7. Então nós temos a fração 7/12avos, que também é uma fração que já está na sua forma irredutível. Não consigo simplificar esses números aqui. Próximo exemplo. Na letra F nós usamos 3 e 4, o MMC deu 12. Aqui nós temos 4 e 3, o MMC vai ser quanto? O mesmo 12. Tá? Então nós temos aqui duas novas frações, onde o denominador vai ser 12 para as duas. Agora vamos arrumar. Essa primeira fração eu vou transformar aqui em denominador 12. De 4 para 12 eu multiplico por 3. Então eu multiplico em cima também por 3. 3 vezes 3, que vai dar 9. Segunda fração. O 3 virou 12. 3 vezes quanto que dá 12? 3 vezes 4. Multiplica o 2 também por 4. 2 vezes 4, que vai dar 8. Denominadores iguais. Agora eu posso simplesmente repetir e fazer a operação com os numeradores. 9 menos 8, que vai dar 1. E a fração 1/12avos está já na forma irredutível, não tem mais o que fazer, e encerrou aí. Letra H. Denominadores 5 e 3 são diferentes, então tem que calcular o MMC. A dica que a gente viu lá no início é que, se os denominadores são primos, ó, o 5 e o 3 já são primos, então não preciso nem fazer a fatoração, basta multiplicar os dois. 5 vezes 3, que dá 15. E quem for fazer a fatoração dos denominadores aqui, vai achar o mesmo resultado como 15. Tá? Então, observem o seguinte. O 5 aqui passou a ser 15. 5 multiplica por quanto para dar 15? Por 3. Então, o numerador, 2 vezes 3, que vai dar 6. Segunda fração de 3 passou para 15. 3 vezes quanto que dá 15? 3 vezes 5. Então 1 vezes 5 vai dar também 5. Então escrevemos duas novas frações equivalentes com denominadores iguais, para poder fazer a operação de subtração. E agora que os denominadores são iguais, eu simplesmente vou repetir o denominador e vou fazer a operação com os numeradores. 6 menos 5 que tem lá em cima vai dar 1. Então nós temos a fração 1/15avos como resposta. Também é uma fração irredutível, não dá para simplificar. Na letra I, nós temos agora 3 frações. Qual é o procedimento, professor? Mesma coisa. Por quê? Porque os denominadores são todos diferentes. Então, vou ter que calcular o mínimo múltiplo comum de 4, de 7 e de 2. Então, lá fazendo a fatoração em números primos, o resultado aqui vai dar 28. Tá? Ou seja, o denominador, o mínimo múltiplo comum entre 4, 7 e 2 é 28. Então, vou reescrever essas 3 frações aqui, agora com denominadores 28, certo? E agora eu vou ter que fazer a equivalência delas em relação aos numeradores. Percebam aqui, ó, primeira fração, de 4 passou para 28.
4 vezes quanto que dá 28? 4 vezes 7. Né? Então vamos multiplicar o numerador também por 7. 6 vezes 7 que vai dar 42. Segunda fração, nós tínhamos 7 que virou 28. 7 vezes quanto que dá 28? 7 vezes 4. Então tem que multiplicar o numerador também por 4. 1 vezes 4 que vai dar 4. E a terceira e última fração, nós temos o 2 passou para 28. 2 vezes quanto que dá 28? 2 vezes 14. Então vou fazer a mesma coisa com o numerador. 1 vezes 14 que vai dar 14. Agora observem o seguinte. Todos os três denominadores estão iguais. E as operações agora podem ser realizadas. Repete o denominador e faz a operação com os numeradores. Olha bem aqui. 42 tirando 4 fica 38. 38 com mais 14 vai ficar quanto? 52. Olha bem, 52 28avos. Nós temos dois números pares aqui, ou seja, significa que essa fração ainda está na sua forma que é possível simplificá-la. O que é simplificar? É dividir numerador e denominador por um mesmo número até que eu não consiga mais dividi-lo. Então aqui, ó, se eu dividir 52 por 2, como ele é par, ele é divisível por 2. Vai dar quanto? Vai dar 26. Então se eu dividir o numerador por 2, o denominador também tem que ser por 2. 28 dividido por 2 dá quanto? Dá 14. Observem aqui, ó, 26 14avos. Já é uma fração irredutível? Não é, porque 26 e o 14 ainda são números pares. Se eles são números pares, eu ainda consigo dividir essa fração por 2. 26 dividido por 2 dá quanto? Dá 13. E 14 dividido por 2 dá quanto? Dá 7. Agora observem, o 13 e o 7 eu consigo dividi-los por um mesmo número? Não consigo. Então essa fração é chamada de fração irredutível. Agora sim achamos a resposta. Vamos para a letra J. Denominadores todos diferentes, 9, 8 e 6. Se eu for calcular o MMC desses três números aqui, eu vou achar o número 72, ou seja, o múltiplo em comum entre esses três vai dar 72. Então eu vou reescrever essas três frações aqui, essas três primeiras, com denominadores todos iguais, que é o MMC desses três de baixo aqui, né? Que deu 72. Vamos arrumar os numeradores agora. O 9 para virar 72, ele foi multiplicado por quanto? 9 vezes quanto que dá 72? 9 vezes 8, certo? Então multiplico o numerador também por 8. 2 vezes 8 vai dar 16. Segunda fração. 8 para chegar a 72, multiplicou por quanto? Por 9. Então vou multiplicar o numerador também por 9. 1 vezes 9 que vai dar 9. E a última fração. 6 vezes quanto que dá 72? Bom, eu tenho uma dificuldade aqui, professor. Eu não sei por quanto que eu vou multiplicar o 6 para dar 72. Eu faço simplesmente a operação inversa. 72 divide por 6. E aí eu vou descobrir por quanto que ele foi multiplicado. Que vai dar 12. Então multiplico o numerador também por 12. 1 vezes 12 que vai dar 12. Agora sim, três frações com denominadores iguais. Eu vou simplesmente repetir o denominador. E vou fazer a operação com os numeradores. Olha bem aqui, ó. 16 com mais 9 vai dar 25. 25 menos 12 vai dar quanto? 33, certo? E agora? 33 e 72. Será que eu consigo simplificar essa fração? Consigo. Por que eu sei que eu consigo simplificar? Vamos observar o seguinte. O 72 é par. O 33 não é. Então essa fração não é divisível por 2. Mas olha bem, 33, será que é divisível por 3? Sim, é divisível. O 72, será que é divisível por 3? Também é. Por que eu sei disso? Uma regra que se aplica somente para divisibilidade por 3. O que eu faço? Eu posso somar os algarismos do número. Por exemplo, aqui, ó, o 33 é 3 mais 3, que dá 6. O 6 tem na tabuada de 3? Tem. Então o número 33 é divisível por 3. O 72, se eu somar, ó, 7 mais 2 dá quanto? Dá 9. O 9 tem na tabuada de 3? Tem. Então o 72 é divisível por 3. Então eu posso simplificar essa fração toda por 3. 33 dividido por 3 dá quanto?
dá 11. 72 divide por 3 dá quanto? Dá 24. Porque se eu multiplicar, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6, com mais um 7. Então, dividindo isso aqui vai dar 11/24. Agora percebam o seguinte, o número 11 ele é primo, ou seja, ele é só divisível por ele mesmo. Se o 24 não dá para dividir por 11, encerrou por aí. Essa é a fração irredutível como resposta da letra J. Por último, nós temos aqui uma fração 1/2 mais 3. Observem o seguinte, esse 3 é um número inteiro. E o número inteiro ele possui sempre como denominador 1. Tá? Ele não vai aparecer nunca, né? Mas a gente sabe que se não tem denominador, é 1. E para poder somar frações, os denominadores têm que ser iguais. Se um é 2 e o outro é 1, outra dica. Se eu tenho um número e o outro é 1, o mínimo deles vai ser sempre o número que não é o próprio 1. Nesse caso, o 2. Então as duas frações aqui vão ter o denominador 2. Essa primeira já tinha 2 e continuou 2. Então ela vai continuar exatamente como ela era, igualzinho. A segunda fração de 1 virou 2, ou seja, foi multiplicado por 2. E 3 vezes 2 vai dar 6. Agora sim eu tenho frações com denominadores iguais, repete o denominador e simplesmente soma os numeradores. E aí nós temos a fração como resposta 7/2, que é a leitura correta dessa fração. Então essa é a nossa aula de hoje sobre adição e subtração de frações. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Um forte abraço e até a próxima aula.